Sabe aquela máxima que diz que o bem mais valioso de uma empresa são as pessoas? Então, foi pensando assim que surgiu o marketing interno, com o objetivo de valorizar o colaborador e garantir que ele vista a camisa da marca. Quer saber como tornar o seu negócio o emprego dos sonhos? Nossas convidadas de hoje vão te contar. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man. Sejam bem-vindos a mais um Comunique 360. O assunto de hoje é marketing interno. E para dividir com a gente suas experiências, nós convidamos a especialista em marketing, professora universitária, blogueira e escritora, Tércia Duarte. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E também a psicóloga que atua há mais de 10 anos na área de recursos humanos, Camila Rodrigues. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite. E para completar nosso time, nossa parceira, Priscila Schmidt. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Tércia, a gente sabe que para uma empresa hoje em dia é fundamental trabalhar uma comunicação interna, né? E eu acredito que muita gente hoje em dia tem dúvidas, né, a respeito de marketing interno e endomarketing. Eles são a mesma coisa, são diferentes? Como que é? Então, em tese, sim. Quando a gente fala de endomarketing e marketing interno, é a mesma coisa, porque endo vem do grego, que é movimento, para dentro. Então, a nomenclatura, ela é a mesma. Só que, conceitualmente falando, algumas empresas conseguem fazer uma distinção muito bem feita sobre a estratégia de marketing interno e endomarketing. Para a gente falar disso, a gente tem que levar em consideração comunicação organizacional integrada, que daí já é um escopo maior e é uma nova forma da gente enxergar o endomarketing de forma efetiva na gestão de uma empresa. Perfeito. E assim, você, Camila, que atua muitos anos nessa área de RH, né? Conta pra gente uma experiência ou um fator que mostra a importância do marketing interno dentro de uma empresa. Olha, eu acredito que a principal importância é trazer o colaborador para junto da empresa, como ele também se sente responsável, ele também se sente, ele veste realmente a camisa, né, e defende a marca, defende a empresa, quando a gente consegue vender para ele, né, o nosso produto ou o nosso serviço antes de vender para o público externo. Então, a importância, né, de ter um projeto de endomarketing, de comunicação interna bem feito, é a gente conquistar primeiro o nosso público interno, o nosso colaborador, para que ele seja o defensor da marca, defensor da empresa, e aí, consequentemente, os nossos clientes vão ser bem atendidos também. Eu sei que, assim, às vezes parece, assim, muito simples, mas tem muita dificuldade, né? Quais são as maiores dificuldades nesse processo de implementação de um marketing interno? Olha, uma das principais dificuldades inicia-se, né, em convencer a diretoria, a presidência da empresa, da necessidade de se olhar para o colaborador. Né? Muitas vezes o gestor de uma empresa ele tem uma visão mais focada no cliente, no resultado final. E a principal dificuldade que a gente tem hoje enquanto RH, e acredito também enquanto marketing, né, é fazer com que o gestor da empresa entenda essa importância de atender, talvez de ter alguns investimentos, inclusive no colaborador interno, né, no seu profissional, antes de olhar para fora, né, e valorizar também essas ações. Eu acho que essa é a principal dificuldade. E outras, né, também de adesão, muitas vezes a gente encontra resistência na própria equipe, então a gente tem que... É um processo, né, de aculturação, de conquista não é desse... Não se resolve de um dia para o outro. Não, né? Todo o processo, o projeto, né, de endomarketing, numa empresa que ainda não tem, ele tem que primeiro fazer uma pesquisa, entender como o colaborador está se sentindo em relação à empresa, entender o que ele pode fazer, né, o que a gente, enquanto RH, pode fazer para contribuir, para que o colaborador se sinta realmente parte e aí vencendo as resistências, né? A Camila estava falando dessa questão de vender o produto primeiro ali para dentro, para os colaboradores, para depois o público acreditar e comprar. Onde que entra o marketing interno, assim, na prática? É muito interessante quando a gente fala desse tema, porque há 10 anos, não vou muito longe não, as pessoas entendiam que endomarketing era fazer aniversariantes do mês, reconhecimento do melhor da equipe, fazia aquela festinha e ficava nesse trivial, né? Fazia o básico.
E aí, o que acontece muito com marketing e gestão de pessoas? A gente investe uma verba muito alta com comunicação mercadológica. Então, a empresa ela é vista muito bem pelo mercado. E, geralmente, o cliente interno, isso, acreditem, acontece com muita frequência, é recorrente, assim, eu coloco na publicidade externa uma campanha de preço, por exemplo, e isso vai cair para o meu back-office, né, para o pessoal que vai atender o telefone. E a pessoa não está sabendo que a campanha está rodando no mercado. E aí, como que você trabalha a autoestima desse colaborador se você não está munindo ele de informação para que ele consiga prestar um bom serviço? E aí a pessoa se sente vendida no processo, né? Ela não se sente parte do processo. Então, quando a gente fala nesse sentido, primeiro vender para o seu cliente interno, as empresas elas têm que considerar assim, antes de fazer um lançamento para o mercado, primeiro vamos fazer o lançamento também para o nosso cliente interno. E aí é uma outra parte do endomarketing, que é vender a comunicação interna antes da mercadológica. E aí a gente está falando de informações específicas de serviço e produto, que isso também faz parte do escopo do endomarketing. E a questão também de gera confiança no colaborador para que depois ele repasse isso. Porque quando um colaborador utiliza que ele acredita, né, no que ele está vendendo, isso gera um retorno positivo, né? Total. E outra coisa que é muito interessante de fazer é envolver o colaborador na hora dessa tomada de decisão. É muito interessante. As empresas elas gastam um dinheiro com consultoria externa. Aí traz um consultor com uma visão boa, mas que geralmente ela é muito fria. E a informação que ele precisava estava ali, no operacional. Só que ele não tem uma escuta ativa para o que o pessoal está querendo contar. Não tem um canal, não tem uma boa gestão com RH, não percebe como investimento e sim como gasto. Então a gente tem um processo muito grande de desconstrução, né? Quando a Camila fala de ter que convencer a diretoria, é no sentido da gente sempre falar assim, vamos entender o que é investimento, do que é gasto. Fazer a gestão das partes interessadas e os interesses das partes interessadas. Então, você vai entender, quando a gente fragmenta isso de forma metodológica, eu tenho partes interessadas e cada parte interessada tem um interesse naquele movimento que a gente está fazendo. Aí o foco maior é comunicação mercadológica. Aí eu invisto pesado em mídia e não deixo o meu colaborador interno ciente do que está acontecendo. Tipo, vira o marido traído. Camila, como que você enxerga essa questão assim do marketing interno abrir voz, dar voz para os colaboradores? É muito interessante o que a Tércia estava comentando, porque muitas vezes a campanha mercadológica é super bacana, né? Tem um apelo para o público muito legal, mas ela não funciona. Porque o colaborador interno não comprou a ideia, ou às vezes a forma de se trabalhar, ele conhece ali na operação a fundo, e às vezes o marketing, né, ou o próprio gestor pensou de uma forma que não é possível operacionalizar. Então, dar voz para o colaborador é trazer ele para mais próximo e fazer o que o negócio realmente consiga trazer o colaborador, né, para junto, quando for pensar numa campanha, ouvir o que ele vivencia ali no dia a dia. É importante porque provavelmente a campanha vai acontecer com mais fluidez, os resultados vão ser melhores, né? Porque ele sabe muitas vezes mais do que o gestor ou do que a pessoa que é responsável pelo marketing, como operacionalizar e como fazer realmente o negócio acontecer. E ele se sentindo valorizado, ele vai ter mais produtividade, né? Ele vai ser mais assíduo, ele vai estar mais feliz também, se sentindo valorizado. Eu acho que hoje a gente tem aí várias pesquisas que comprovam que o colaborador ele se sente valorizado e reconhecido muitas vezes por ser ouvido até mais do que por benefícios, salário. Então isso é muito importante. É criar senso de pertencimento, né? Que a gente fala muito nessa era. As pessoas querem se sentir pertencentes. A gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Que tal experimentar bolos, tortas de pote, malhas italianas, trufados e outras delícias? Na Fram Brigaderia você encontra essas maravilhas e muito mais. A Fram Brigaderia atende festas e eventos em geral. Faça já o seu orçamento e encomenda pelo telefone 62 98253 4035. De volta com
com o Comunique 360, que vai ao ar todos os sábados às 13 horas e as reprises acontecem às segundas, às 8 da manhã e às quintas, às 11 da noite. E voltando ao nosso assunto, hoje com a presença da Tércia e da Camila. Tércia, nessa geração hoje em dia, que com a ajuda da internet expõe tudo, mostra seu dia a dia, quer visibilidade, como que o marketing interno atua para suprir essa necessidade do trabalhador de hoje querer se sentir valorizado, fazer parte e ser visto dentro do ambiente de trabalho? Então, é o senso de pertencimento, né? Quando a gente desperta isso no colaborador, a gente pode dizer que a gente está no melhor dos mundos. E como a Camila ponderou bem, ela disse assim que às vezes o colaborador ele se sente até melhor quando ele recebe um reconhecimento e se sente parte do processo do que quando isso está incorporado em benefícios ou em retorno financeiro. Muita empresa faz bonificação e paga dinheiro. O dinheiro ele vai ser incorporado ao salário. No próximo mês, se ele não ganhar aquele bônus, ele não entende que ele teve um ganho no mês passado, ele entende que ele teve uma perda no mês sequente. Então, a gente tem que entender muito a cabeça do ser humano para poder fazer essa entrega. O endomarketing, centrado no ser humano, e hoje, com essa era digital, sociedade sem paredes, que as pessoas querem, de fato, fazerem parte do processo. Se você for olhar nas entrevistas de emprego, Camila tem isso muito mais claro do que eu, as pessoas hoje não valorizam mais uma empresa porque ela tem muito tempo de mercado, e sim pelo que ela entrega, né? E tem o pilar de, a devolutiva social dessa empresa, será que eu me sinto pertencente a essa causa? Então eu quero trabalhar numa empresa que tem os mesmos valores que eu quero estar alinhado, porque não é... a nova geração, Exatamente. Né? Tá muito difícil fidelizar. Eles, cada hora eles querem estar num lugar, eles estão nem aí para salário, eles querem uma causa para abraçar. Porque né? a gente vive a era da experiência, né? Do acesso. O mundo está cada vez mais disruptivo. Então, a gente não quer ter posse, a gente quer pertencer a algo. E aí, de modo geral, quando você leva, por exemplo, esse colaborador para as frentes, ao invés de você contratar um modelo ou um modelo X e fazer algo bem amarrado para as fotos, se você leva um colaborador para poder fazer parte das campanhas, o engajamento vai ser muito maior. E aí ele vai ser embaixador da marca. Então você vai fazer uma coisa que é muito mais real e alcança o coração e a alma do consumidor. Ele enxerga verdade naquilo, né? E é aquela outra história. Quando a gente está num local como prestador de serviço, né? Você entende que você está fazendo pelo outro. Quando você envolve o colaborador no processo, ele entende que ele está fazendo para ele também. Então ele se enxerga no processo. Eu estava dando um exemplo do churrasco, é assim, quando a gente faz um churrasco em casa, os convidados, se eles não participarem desde o início, eles vão sair de lá falando mal. Mas se eles participarem desde a escolha da carne e de tudo mais, eles vão falar assim, nossa, a gente fez o nosso melhor, porque eles se sentem parte do processo. E aí é quando você consegue envolver. O trabalho está exatamente em trazer as pessoas para o seu lado, no sentido de fazer de forma única e não segregada dentro da instituição. E o bacana que você falou dessa geração, né? Hoje a gente sabe que as redes sociais atingem, né, essa geração, e não só essa geração mais nova aí, mas a nossa geração, as gerações anteriores também já estão conectadas. E aí a gente tem falado muito de marca empregadora, né? Então as empresas, elas estão preocupadas hoje não só atingir o público, o cliente final, mas também atingir essas pessoas que vão trabalhar na empresa, né? Então a minha marca, ela é empregadora, ou seja, ela é atrativa para o meu colaborador, né, ou para o meu possível colaborador que está no mercado. Então, a gente vê muito trabalho hoje nas redes sociais, inclusive no LinkedIn, né, que é uma plataforma de trabalho, em que as empresas elas buscam, de alguma forma, atrair esses candidatos, né? Então, a gente vê muito as pessoas falando, nossa, eu tenho um sonho de trabalhar em tal empresa, em X, Y, Z. Então, o que desperta, né, nesse colaborador essa vontade, esse desejo? Então, as empresas estão começando a se preocupar com isso também, né, para que o processo seletivo ele seja também mais efetivo e que traga colaborador que se identifique com aquela empresa. Você falou a questão da empresa colocar os colaboradores participando desde um churrasco. E assim, eu imaginei assim, uma empresa com mais de 5.000 funcionários. Como que funciona isso? Porque eu acho que é uma dificuldade, nem todo mundo vai conseguir opinar, alguns vão tomar ali algumas decisões, outros vão se sentir excluídos. Como que funcionaria para uma empresa de grande porte que não trabalha hoje em dia o endomarketing, não trabalha o marketing interno, né? E começar a implementar essa questão do zero? Como seria? Quais principais dificuldades? Como começaria esse processo?
Isso é engraçado porque, culturalmente falando, o brasileiro é muito da ação e pouco do planejamento, né? Aí, quando a gente tem qualquer insight ou leva qualquer proposta, as empresas já querem colocar em prática. Não, vamos fazer. Só que tudo tem planejamento. Independente da quantidade de pessoas que estejam lá na parte operacional, vamos colocar assim, é possível fazer desde que você tenha um planejamento. Então, você faz um calendário editorial e você tem propostas que casem, por exemplo, Dia dos Pais. Aí você leva todos os pais para fazer uma cantata e você filma todo mundo e aí depois você passa parte disso para as pessoas e eles vão ter para divulgar na própria rede social o que não foi para o ar, por exemplo, mas faz parte do processo como um todo. Você entende que aí você consegue colocar várias pessoas dentro do mesmo movimento? Então, você às vezes pode fazer também a foto mais votada. Né, criar um engajamento nesse sentido. O próprio colaborador ele vai trabalhar para poder ter esse sentimento de pertencimento. Então, é usar o que a gente já tem da melhor maneira possível, mas com planejamento para não causar uma frustração. Existem algumas, complementando, né? Uma ideia que eu acho bacana também de algumas campanhas que as empresas fazem de premiar ideias. Né? Pode colocar ali uma caixinha ou que seja de forma digital. Então, dê aqui sua ideia, sugestões de melhorias para a empresa, né? Então, e aparecem diversas coisas, né, Tércia, assim, que do mais básico, às vezes uma forma de economizar com um cafezinho, com um copo, e que às vezes o gestor, os presidentes, né, estão ali tão envolvidos no macro e não percebem o pequenininho ali que pode contribuir. Então, o colaborador do dia a dia, ele consegue trazer essa experiência e aí tem várias empresas que premiam, né, essas ideias de alguma forma, seja com experiências, né, às vezes um passeio, um jantar, ou um presente, né, simbólico, um brinde da empresa. Então, tem muita coisa bacana que dá para fazer. Isso é engraçado porque entra numa questão de currículo virtual, né? A rede social passou a ser local onde o pessoal vai te procurar para saber se contrata ou não. E a gente teve muita quebra de paradigma, porque antes de dizer assim, não coloca foto de biquíni, porque senão a empresa não te contrata. Mas espera, todo mundo usa biquíni em algum momento. Então, assim, isso está sendo muito desconstruído. E aí, quando a Camila fala de trazer o colaborador nesse sentido da contribuição com a ideia pontual, é importante que lá no planejamento não se perca também essa devolutiva. Então, os que deram a ideia, mas que não foram, essas ideias nesse momento não passou pelo crivo. Então, tem que haver um movimento para essa devolutiva. Tudo é oportunidade de fazer endomarketing. Basta a gente mudar a forma de olhar para as empresas hoje, né, para as organizações. A gente vai para mais um intervalo, mas é muito rápido. Fique aí com a gente que a gente já volta. When I wake up, well, I know I'm gonna be. Respeito à vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGOL. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no setor sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62-3226-0200. Academia Mega Force Fitness desde 1996. Nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. When I wake up, well, I know I'm gonna. O Comunique 360 está de volta e para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir pelo @TV Metrópole News. E todo sábado a gente tem um encontro às 13 horas pelo sinal 24 da NET. Tércia, em que momento você viu, assim, no decorrer da sua carreira, que as empresas começaram a enxergar o marketing interno como um investimento? Ou se elas ainda não têm essa visão? Por incrível que pareça, tem muito mercado para se trabalhar nessa parte de educação, nesse sentido, de transformar essa visão. Quando você fala muitas não perceberam, é comum que tenha uma imensidão de empresas que ainda não percebem, por isso a gente vê tanto turnover, né? E o RH toda hora contrata, treina e as pessoas voltam de novo para a fila dos desempregados, aumentando a estatística. E aí, qual que é o momento, assim, no meu caso, minha percepção, né, a experiência,
Ela veio porque eu saí da área de call center, de atendimento direto ao consumidor, e eu fiz uma formação em marketing, e aí eu vivi as duas frentes. E depois eu fui para a docência. Então eu escuto muito a dor dos meus alunos. E depois consultoria empresarial, aí você escuta a dor do empresário. Então você tem que passar de forma empírica mesmo, sair do livro, ir para a prática para entender o que acontece. Porque a gente fica cheio de hipótese, né? Por que isso aqui não está dando certo? Essa geração não quer nada com nada. Essa geração quer sim, só que ela quer coisa que seja autêntica e real e quer se enxergar no processo. Então, o marketing ele não é tático, ele é estratégico e ele tem que conversar com todas as frentes. Camila, nos seus anos de experiência de RH, eu tenho certeza que existem as três principais técnicas aí para se implementar o marketing interno, né? Eu queria saber, quais seriam essas três? Olha, eu acredito que a primeira coisa, né, que tem que estar muito claro para o gestor e para a área de RH e marketing que vão trabalhar junto, né, nessa parte de marketing interno, comunicação interna, endomarketing, enfim, tem vários nomes. O que eles querem transmitir, né? Qual que é a essência da empresa? Então, o que eu quero passar para os meus colaboradores e também para o público externo, né? Até para ser uma marca empregadora. Qual é o meu DNA? Eu acho que isso tem que estar muito claro, né, para a empresa, porque senão a gente vai sair fazendo várias ações sem ter nenhum propósito, né? Sem um objetivo específico. A segunda coisa é ouvir, né? Eu acho que até papel aí muito do RH, ouvir esses colaboradores, entender, né? Porque a gente está falando aqui normalmente de empresas que já estão funcionando e aí não se escuta, né? Não se sabe exatamente o que o colaborador pensa. Então, ouvir, existem algumas pesquisas que podem ser feitas, né, sobre melhorias no processo de comunicação interna, para se entender aí o que o colaborador quer e como ele pode contribuir. E a terceira etapa, né, aí seria um planejamento das ações. Né? Normalmente a gente planeja e tem um planejamento do ano com alguns calendários de ações. Entra também, né, aí comemoração de aniversário, campanhas de bonificação, de premiação, ações de integração, né, da equipe. A gente vai trazer a família para dentro, é necessidade da empresa, né, uma visão da empresa ou não é? Que tipo de ação que a gente vai trazer para colocar esse colaborador mais próximo, né, e ouvi-lo mais? Eu acho que, em resumo, seria isso. Tércia, quais dicas você daria para quem está nos assistindo em casa para tornar a sua empresa um emprego dos sonhos? Olha, emprego dos sonhos é algo meio subjetivo, né? Porque até a gente entender o sonho de cada um leva um tempo. O que a gente tem que entender é assim, o óbvio, ele precisa ser dito. A falha da comunicação ela é muito forte, porque como a Camila ponderou, muitas vezes eu acho que as pessoas já entendem o que eu queria dizer. Então, tom de voz, qual que é o DNA da marca. Isso tem que ser claro também para quem faz a gestão, como para quem está envolvido em todo o processo. Então, isso tem que vir lá da ponta. E na era da sociedade sem paredes, não adianta ter discurso vazio, né? Tem empresa que ela fala muito de conservação do meio ambiente, mas aí, no final das contas, ela está tendo uma atitude em loco contrária ao que ela prega. E hoje em dia todo mundo tem poder de fala. Então é reconhecer mesmo o poder de fala das pessoas. Entender os seres humanos como parte essencial do processo. Essa é a dica. Tenha uma empresa pautada, centrada no humano. Entenda o ser humano que você vai conseguir entender todo o resto. Porque tudo é extensão, né? E ter sempre pessoas atentas para captar o que não está sendo dito. Porque a comunicação tem muito disso, né? As pessoas estão falando por um outro viés. Você faz a avaliação 360, alguém está inconformado com alguma situação específica, mas ela não comunica com o que você pergunta lá. E aí é importante você ter um canal para que os feedbacks diários sejam traduzidos, para que eles tenham uma devolutiva e que para as pessoas depois virem embaixadores da marca. Não é você só pegar um digital influencer, por exemplo, para ser embaixador daquela marca. É você fazer com que de forma orgânica e espontânea os próprios colaboradores falem disso. É muito mais real, muito mais palpável e atingível. Camila, houve uma época em que essa abertura entre o colaborador e o RH já foi mal vista, no sentido de acreditarem que o RH estava ali como um vilão, né? Como um parceiro apenas da marca. Mudou essa visão? Olha, eu acho que tem se mudado aos poucos, né? É interessante porque você me falando, eu fico lembrando. Nossa, o RH me chamou na sala. O que tem? Alguma coisa ruim vai acontecer. Já trabalhei em empresas que
tinha em outras cidades, né, unidades em outras cidades, quando chegava, nossa, a Camila chegou, a RH chegou. Então, existia sim, ainda existe, né, um pouco desse temor ao RH, mas eu acredito que tem se mudado, e muito pelos profissionais, né? Eu acho que o mais importante é isso, que o profissional de RH, ele assuma esse papel de sim, eu sou defensor da empresa, eu estou aqui para vender a cultura da empresa, mas eu também tenho que ter uma visão humana, né? E é muito bacana ouvir a Tércia falando, né? Uma pessoa de marketing falando tanto de ser humano, de ouvir as pessoas. É papel do RH também ouvir as pessoas que trabalham na empresa, levar as necessidades dela para os gestores, né? Então, o nosso papel é fazer esse intermédio. Então, acredito que tem se mudado, sim, essa visão. Ainda existe esse temor, mas a gente está conseguindo aos pouquinhos abrir espaço, né? E levar também, eu acho que o processo de comunicação interna, de endomarketing, ele também mostra isso. Poxa, o RH tem muita coisa bacana para a gente, o RH tem contribuído também para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. Então, a gente está conseguindo conquistar mais esse espacinho e essa abertura também com os colaboradores, com certeza. Como a gente conversou aqui, né, percebeu que o RH ele é uma fonte de planejamento da empresa essencial, né? Dali que parte muitas estratégias para se trabalhar internamente e ser um reflexo externamente, né? E o que você tem visto, Tércia, de novidade aí no mercado, na sua experiência, a implementação disso trouxe algo benéfico, além do que já foi citado aqui? Olha, é muito pontual a gente fazer uma análise sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Então, antes a mulher, quando falava que tinha um filho, ela quase mentia numa entrevista de emprego, porque era ruim, era pesado. Nossa, eu tenho um filho, isso vai atrapalhar na minha produtividade. As empresas hoje têm investido muito no espaço para amamentação, para que as mães consigam ter um espaço ali para ela amamentar o filho. E aí ela não faz só home office, ou então adequa o horário dela para que ela trabalhe em casa e no outro período vá para a empresa. Então a gente sai do genérico, né, sai do todo e vem para situações específicas na empresa e que de alguma forma você ainda pode, a pessoa pode ainda não ter um filho, pode até ser um homem, mas ele está vivendo aquela experiência em casa, então ele vai ver esse reflexo de maneira positiva. É o que a gente fala de devolutiva social. Aí tem as mães de pets, né, os pais de pets. Nossa, com Muita certeza. empresa hoje tem feito campanhas específicas e também é uma coisa que é interessante, constância. Não é fazer e parar, isso tem que ser constante, tem que fazer parte mesmo da estratégia de ter constância. Então, o dia do pet, aí você leva o seu pet para cá, para o trabalho, e aí você faz todo um ambiente. Aí vem a parte da operação para que isso não vire um transtorno. Mas cabe sim esse tipo de iniciativa para que você consiga ter um movimento positivo dentro das empresas. E você, Camila, teria algo a pontuar a respeito desse benefício que o RH tem trazido hoje em dia? Olha, eu acho que o principal benefício é, como a Tércia já enumerou, né, a gente tem diminuído, eu acredito que as empresas que têm uma comunicação mais efetiva, um movimento de endomarketing interno, diminuído a rotatividade. A gente tem enxergado isso acontecendo, né, que a pessoa ela se sente parte da empresa, ela se sente feliz. Acho que o principal é isso, né? A gente fala muito de RH, de qualidade de vida no trabalho, então a gente tem visto isso em algumas experiências, que as pessoas gostam da empresa, estão ali porque se sentem valorizadas, né? Acho que vários movimentos, né, como a Tércia citou aí, de campanhas de valorização da mulher, onde ela se sente parte, né, da empresa. Também algumas empresas trabalham campanhas de valorização, de senso de pertencimento, né, e de igualdade aí do público LGBTQ+. Então, tem uma série de campanhas, de projetos, né, que têm sido desenvolvidos e os benefícios são diversos, né? Desde a qualidade de vida, ao clima organizacional, né? A gente fala muito disso também, RH, um clima mais alegre, onde a gente tem uma maior produtividade também, e o senso de pertencimento, né, e de reconhecimento. Está chegando ao fim mais um programa, já quero agradecer a presença de todas. E lembrando que o assunto continua nas redes sociais da Tércia, o @ dela vai aparecer aqui embaixo para vocês. Eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de você aí de casa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Comunique 360. When I